em Mateus capítulo 5, a partir do verso 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a sua luz, ou a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Essa é a versão NVI, não é a versão que eu costumo ler sempre, prefiro uma versão um pouquinho mais antiga, tradicional, mas tá bom. Peguei essa aqui e dá para a gente falar o que temos que falar a respeito da palavra de Deus a partir dessa versão. Então, trazendo um pouco da história da nossa igreja, que foi organizada em 8/5/1982. Eu disse organizada, não fundada. Na verdade, quem fundou a igreja foi Jesus Cristo. Quem edificou a igreja foi Jesus Cristo. Assim, uma igreja local é organizada por outra igreja. Igreja organiza a igreja. Essa é a geração das igrejas. Igrejas locais são organizadas por igrejas locais. Não é isso? Não é possível uma igreja local ser organizada por um outro grupo que não seja igreja. Então a igreja gera a igreja, é verdade? E quando nós falamos que a igreja gera a igreja, nós estamos falando de pessoas, e não de templos, de tijolo, de cimento, de pessoas. Portanto, a organização da nossa igreja, da igreja onde estamos hoje, foi feita por pessoas que serviam ao Senhor Jesus. No que diz respeito à construção do templo, ele veio depois, aos poucos, até chegar onde chegou, e ainda não está pronto, ainda tem coisas para fazer lá. Então isso não é a igreja, é o local onde a igreja se reúne, para ficar aqui bem claro. Algumas coisas interessantes sobre a igreja. Pesquisando aqui a nossa árvore genealógica, esse assunto tem me incomodado, então eu quis saber, na verdade, a origem da Terceira Igreja Batista de Magalhães Bastos, quando ainda era a terceira, porque nós mudamos o nome, e fui buscar aqui. E como eu não conseguia saber a história toda, consultei a uma biblioteca ambulante, que é o pastor César, e ele me deu as dicas todas. Então, na verdade, nós temos como mãe a Segunda Igreja Batista de Magalhães Bastos e temos como avó, não é a Primeira Batista de Magalhães Bastos. A nossa avó é a PIB de Bangu. Temos uma genealogia boa. Então, caminhando da PIB de Bangu até nós, a PIB de Bangu organizou a Segunda de Magalhães Bastos e a Segunda de Magalhães Bastos organizou a, então, Terceira Igreja Batista de Magalhães Bastos, que hoje é a Igreja Batista Ministério Sal e Luz. Vamos falar um pouco a respeito desse nome. Quando nós, pegando o nome antigo da igreja, quando nós olhamos a sequência, Terceira Igreja Batista de Magalhães Bastos, Segunda Igreja Batista de Magalhães Bastos, Primeira Igreja Batista de Bangu, a pergunta que eu faço a vocês é: o que esses nomes significam? Exatamente. Do jeito que eles são colocados nas fachadas dos templos, ou na fachada do templo, o que esse nome significa? Bom, eu vou responder para a gente não ficar aqui muito tempo deixando aí vocês pensarem. Significa quantas igrejas de uma mesma denominação existem naquele local. É só isso. Terceira Igreja Batista de Magalhães Bastos. Segunda Igreja Batista de Magalhães Bastos.
Primeira Igreja Batista de Magalhães Bastos. A pessoa que passa ali e lê, se é que ela vai entender, porque se não for batista e se não for, sei lá, crente, evangélico, não vai entender nada, quando ela olha lá, Terceira Igreja Batista de Magalhães Bastos, se ela entende, ela vai dizer, essa é a terceira igreja dessa denominação nesse bairro, ou no bairro chamado Magalhães Bastos. Nada mais que isso. Então, por que nós mudamos de nome? Eu vou te dizer. Vamos pegar, por exemplo, o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já temos falado disso com relação à genealogia de Jesus. Pegue o nome, Jesus Cristo. O que significa o nome Jesus Cristo? Ora, o nome Jesus quer dizer Yahvé salva. E Cristo quer dizer o ungido de Deus. Juntando isso, você tem o Salvador ungido de Deus. Jesus Cristo, o Salvador ungido de Deus. Quando as pessoas lá chamavam Jesus Cristo, quando o apóstolo Paulo escreve Jesus Cristo, ele está dizendo o Salvador ungido de Deus. Logo, o nome de Jesus revela a missão dele. Ele é o Salvador ungido de Deus, aquele que veio para salvar os pecadores. É a missão dele. Então, o nome revela a missão. Me incomodou muito o fato de que o nosso nome, o nome dado à igreja que nós pertencemos, à igreja local, não revelava a nossa missão. Revelava o local onde nós estávamos e que nós éramos a terceira igreja daquela denominação naquele local, nada mais. Portanto, quando nós sugerimos a mudança, é para que o nome da igreja revelasse a missão da igreja. Falamos isso muitas vezes para vocês. E voltamos agora a falar isso para vocês nesse dia em que nós estamos agradecendo ao nosso Deus pelos 38 anos de existência da Terceira Igreja Batista Magalhães Bastos, hoje, então, a Igreja Batista Ministério Sal e Luz. Hoje, quando alguém passar pela Rua Belarmina 322 e ler na fachada o nome da igreja, que ainda não está lá, mas vai estar, se Deus quiser, e ler na fachada o nome da igreja, ele vai saber que nós somos sal e luz. Igreja Batista, Ministério, Sal e Luz. Ele vai saber que ele tem um ministério, sal e luz. Ou seja, a igreja está ali para ser sal e luz, não só naquela comunidade, mas sal e luz do mundo, sal da terra, luz do mundo. Foi por isso que mudamos o nosso nome. Não mudamos de denominação, não me interessa mudar de denominação. Mudamos o nome para que o nosso nome revelasse a nossa missão. Na época eu falei para vocês, tentando justificar por que mudaria o nome, disse que Deus, quando chamou algumas pessoas no Antigo Testamento, ele mudou o nome das pessoas, para que o nome revelasse exatamente a missão daquela pessoa. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, é dito que Deus nos dará um novo nome. Não é isso? Nós recebemos dele um novo nome. Assim nós justificamos a mudança do nome. Hoje somos uma igreja cujo nome identifica a nossa missão. Que bom! E é exatamente isso que nós queremos, é exatamente isso que nós propusemos naquela época, quando trouxemos a proposta para nós mudarmos de nome. Então, é o texto que eu estou trazendo aqui para vocês hoje. E aí eu faço aqui uma ressalva, um lembrete, de que eu estava pesquisando na internet essa genealogia da Igreja Batista Ministério Sal e Luz. E quando eu pesquisei através do nome Terceira Igreja Batista de Magalhães Bastos, porque o nome atual ainda não está registrado, vamos dizer assim, no Google, é a terceira que está lá. Eu me surpreendi com fotos que nós temos lá, que de alguma forma foram colocadas, da fachada da igreja, já com a pintura nova, a pintura amarela na frente, aquela coisa toda. E quando eu olhei, me espantei. Porque quando você faz isso, abre, você tem
localização e tem avaliações, site, enfim, tem lá avaliações. E quando eu fui ver a avaliação da igreja, a nossa avaliação pela comunidade está 4,7, 4,7. De um total de 5, nós temos uma avaliação 4,7. E eu fui ler os comentários, falei, oh, que lindo. Eu fui ler os comentários e um dos comentários dizia: eu fui atendido na odontologia e restaurei o meu dente. E eu fui isso, enfim. As pessoas dando notas 5, 5, 5, algumas dando nota 4, 4,7. Isso alegrou muito o meu coração, porque a comunidade começa a nos ver de outra maneira. Exatamente como a comunidade viu a igreja em Jerusalém no início, ela caiu na simpatia do povo. E nós estamos saindo de um tempo de antipatia para um tempo de simpatia. Claro, não são muitos os que avaliaram, mas nós vamos chegar a um ponto em que muitos avaliarão e certamente darão notas excelentes pelo trabalho que Deus tem nos proporcionado realizar naquela localidade. Mudou. É exatamente isso que nós queremos. Que essa mudança impacte a sociedade, que nós possamos impactar aquela sociedade pelas mãos de Deus, pela operosidade de Deus. Pois bem, olhando o texto que nós acabamos de ler, que tem a ver com a nossa missão naquele lugar, eu quero trazer a reflexão, então, exatamente em cima disso. E quero levantar aqui 3 perguntas fundamentais para que nós possamos caminhar dentro dessa reflexão. É o chamado por quê e para quê e como. A primeira pergunta é: por que somos o sal da terra e a luz do mundo? A segunda pergunta: para que somos o sal da terra e a luz do mundo? E a terceira pergunta é: como ser ou continuar sendo o sal da terra e a luz do mundo, como igreja de Jesus Cristo? Então vamos à primeira pergunta, e ela está respondida no texto implicitamente, não tão explícita, mas implicitamente. Por que somos o sal da terra e a luz do mundo? Ora, se a função do sal é dar sabor, então Jesus Cristo está dizendo que se a terra tivesse sabor, não era necessário a igreja, porque ela já tinha sabor. A terra já estava cumprindo a sua missão, a terra já estava sendo preservada, mas não é o que nós encontramos. Se Jesus envia a igreja para ser sal da terra, é porque a terra precisa ser preservada, a terra precisa ser um lugar habitável. Infelizmente, o pecado tornou a terra um local inóspito, inabitável, ainda que bonito, mas os homens, ou seja, a humanidade de uma forma geral, cria contendas, guerras, matanças, destruição e vai tornando a terra cada vez mais um lugar inabitável. E a igreja está no mundo, ou melhor, a igreja é sal da terra para tornar a terra um lugar habitável. Fazer da terra esse lugar habitável. Então, por que nós somos o sal da terra? Porque a terra tornou-se num lugar inabitável. E a igreja está no mundo para fazer com que a terra seja um lugar habitável. Um lugar de paz, um lugar de convívio, um lugar de preservação. E é isso que nós temos que ser. E temos que ser a partir de nós mesmos e da igreja local onde nós estamos, da comunidade onde nós estamos. Então, tudo aquilo que transforma a terra num lugar inabitável, a igreja é contra. Nós somos contra preconceitos, nós somos contra racismo, nós somos contra tudo isso, porque isso torna a terra um lugar inabitável. Luz. Por que somos a luz do mundo? A resposta é porque o mundo está em trevas. Se o mundo estivesse em luz, não precisaria da igreja. Mas o mundo está em trevas. Se o mundo está em trevas, é necessário que haja luz. Então nós estamos no mundo para que nós sejamos a luz do mundo.
para que dessa forma, quando se fala mundo, está se falando dessa humanidade que habita a terra. É necessário, então, que haja luz para iluminar os caminhos dos homens, da sociedade humana. E essa luz provém da luz que emana da igreja, porque nós não temos luz própria. Nós recebemos a luz e refletimos a luz, uma espécie de lua, já que Deus é o sol da justiça. Assim nós refletimos a luz que vem dele, e assim nós iluminamos os caminhos dos homens na terra. Essa é a nossa missão, e o fazemos através da divulgação do nome de Cristo. Pois bem, isso está resolvido, então o porquê está respondido. Agora vamos para o para quê. O para quê está muito fácil, porque está respondido no texto. Para que somos o sal da terra e a luz do mundo? Voltando então para o texto, para nós buscarmos a resposta, diz lá: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Logo, nós somos o sal da terra para dar sabor à terra, para, finalidade, dar sabor à terra, dar sentido à terra, dar propósito à terra, tornar a terra esse lugar habitável, que nós temos por missão fazê-lo. Porque tornou-se um lugar inóspito, muitas vezes, bem inóspito, dependendo do lugar. Portanto, numa primeira resposta, nós viemos como sal da terra. Jesus disse: vocês são o sal da terra. Ele aponta para a igreja. Igreja, você é sal da terra. E ele diz: para que a vida tenha sabor na terra, para que a terra seja preservada como lugar habitável. Ora, vocês são a luz do mundo. Para que nós somos a luz do mundo? Aí a resposta fica direta no verso 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que, finalidade, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, nós temos como missão, no Sobral, Magalhães Bastos e até os confins da terra, nós temos como missão transformar aquele lugar e esses lugares em lugares habitáveis, acabando com os conflitos sociais e humanos que possam existir ali, transformando aquele lugar num lugar agradável de se viver. E nós ainda temos como missão, sendo a luz do mundo, fazer com que as pessoas vejam a luz que brilha em nós, e eles vão ver a luz que brilha em nós através das nossas boas obras. Olha bem, é uma sequência de questão. Olha, assim brilhe a sua luz, igreja, diante dos homens. A igreja, já disse, tem luz que vem de Deus. E essa luz precisa brilhar diante dos homens. Mas como é que essa luz brilha? Ela brilha através das nossas boas obras. E aí vem a questão final. Para que as pessoas vejam as nossas boas obras. E diz o texto: e glorifiquem ao Pai de vocês, glorifiquem a Deus que está nos céus. Ou seja, Deus será glorificado pela igreja e Deus será glorificado pela comunidade onde a igreja está, quando virem a nossa luz através das nossas boas obras. Amém? Agora vem o como ser sal e como ser luz. Olha, eu separei aqui algumas áreas de conflito. Áreas de conflito entre os homens, ou áreas de conflitos na sociedade humana. Coloquei aqui da minha cabeça a primeira área, porque vem da Bíblia, diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, a primeira área de conflito, dinheiro. A segunda área de conflito, política. A terceira área de conflito, religião. A quarta área de conflito, direitos e deveres. Como é que nós podemos, então, cumprir a nossa missão, que é ser sal e luz do mundo, sal da terra, luz do mundo?
Como é que nós vamos fazer com que as pessoas vejam a nossa luz, a luz de Deus brilhando em nós, através das boas obras que fazemos, e glorifiquem a Deus? Como é que nós vamos transformar esse lugar num lugar habitável? Vamos então, começando pelo dinheiro, que para mim é o que mais complica. Nós precisamos saber como lidar com o dinheiro. Nós, Igreja Batista, Ministério Sal e Luz, precisamos saber qual é a prioridade do dinheiro nas nossas vidas. Nós priorizamos a manutenção dos nossos lares. Nós priorizamos a nossa alimentação, a nossa educação, a nossa saúde, a nossa habitação. E isso não está errado. Mas é necessário nós nos deslocarmos de nós mesmos e irmos ao encontro do outro, que às vezes não consegue priorizar porque não tem. E aí vem a questão do dinheiro que se arrecada na igreja, dízimos e ofertas. Qual é a prioridade disso? Qual é a prioridade do dinheiro que se arrecada em dízimos e ofertas? Diz lá o texto que se usa tanto para poder recolher dízimos e ofertas. É para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. O que é mantimento? É que haja condição de vida. Mantimento é aquilo que mantém a vida. É o alimento, é a moradia, é a saúde, é aquilo que mantém a vida. Então, a prioridade do dinheiro que a igreja arrecada é manter a vida. Mas de quem? Primeiro dos domésticos da fé, diz a palavra, e depois dos necessitados. Essa é a grande discussão que nós temos hoje na sociedade. Hoje, atualmente, aqui no Brasil, nós temos uma queda de braços entre a questão da preservação da vida das pessoas por causa do coronavírus ou a economia. O que vamos preservar? A economia ou as vidas? Uma coisa está relacionada à outra, está? É verdade. Se não houver economia, aquilo que gere recursos, as vidas também serão ceifadas de uma forma ou de outra. Mas é necessário que nós entendamos que, por um tempo, a vida tem que ser priorizada. Às vezes esse conflito está dentro da igreja. E às vezes o conflito sai da igreja. E as pessoas olham para nós e nós estamos sempre envolvidos com o templo, envolvidos com construções, envolvidos com isso, com aquilo ali dentro. E lá fora as pessoas passam e olham e talvez pensem, puxa vida, essa igreja está aqui, na rua onde nós estamos, nós passamos necessidade, nossos filhos passam necessidades, e as igrejas, que são muitas, na mesma rua, elas não estão nem aí para nós. Não, amados. Nós estamos. As nossas ações sociais, o trabalho que temos realizado ali, as distribuições de cestas básicas, tem, com certeza, feito com que as pessoas glorifiquem a Deus pelas nossas boas obras. Entendem isso? Segundo ponto de conflitos entre nós. Graças a Deus, nós não usamos o púlpito da Igreja Batista Ministério Sal e Luz para discutirmos política, para discutirmos partidos, para discutirmos ideologias, para falarmos mal de uma outra denominação, de pastor A, de pastor B. Nada disso. Foi esse o princípio que eu coloquei nesse ministério. Aqui nós não discutimos política em público, nós não discutimos, na verdade, religião em público, nós não discutimos se a igreja A ou a igreja B está certa. Aqui nós pregamos a Cristo, nós pregamos o Evangelho e aqui nós glorificamos a Deus. Essa é a nossa missão. Acabou. Porque isso gera conflitos. E como gera? Então, igreja, uma das maneiras de nós, além do dinheiro, é saber lidar com o dinheiro, mas uma das maneiras que nós temos para manter esse compromisso que nós assumimos com Cristo de ser sal da terra e luz do mundo, é não nos envolvermos com discussões políticas na comunidade, porque elas geram contenda, inimizades. E os homens falham. Entram cheios de promessas e depois mudam completamente. E nós estamos, às vezes, nos envolvendo nessas discussões, arranjando inimizades. Então, fuja das discussões políticas como igreja. Você não está no mundo para discutir política com ninguém, nem para apoiar A, apoiar B. Você está aqui para orar por eles.
Aí é bíblico. Romanos capítulo 13. Está aqui para orar por eles, mas não para defendê-los, porque são bastante enganosos. Entende? Então, fuja das discussões políticas, quer seja dentro da igreja, quer seja no ambiente da comunidade, porque isso gera contendas, inimizades. A terceira coisa, religião, é outra. Se você começa a discutir religião, é igual futebol, começa a discutir religião, e como tem muitas religiões diferentes, e cada um puxa a brasa para a sua sardinha, outra vez nós vamos ter problemas. Então nós não discutimos religiões. Quando nós pregamos o evangelho e a pessoa diz, mas eu sou católico, amém, você é católico, então eu não estou pedindo para você mudar de religião. Estou apresentando Jesus como Senhor e Salvador. E às vezes a pessoa diz, mas eu já tenho Jesus como Senhor e Salvador, então amém. Ore pela pessoa e vá em paz. Não discuta, mas você faz isso, mas você faz aquilo, mas você fuma, A nossa missão é pregar o evangelho. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não sou eu. A questão dos direitos e deveres. Todos nós sabemos que nós temos direitos e deveres, mas na maioria das vezes nós queremos ter mais direitos do que deveres. E esse é um problema de conflitos na igreja, dentro do ambiente da própria igreja, qualquer que seja esse ambiente, não o ambiente do templo, mas do ambiente de convívio da igreja, quer seja até mesmo num grupo, é ambiente de convívio da WhatsApp, ou quer seja na vizinhança. Direitos e deveres. Às vezes nós precisamos tolerar, dar uma olhada no Sermão do Monte, dá uma olhada nesse capítulo 5, no capítulo 6 de Mateus. Às vezes é preciso, na verdade, caminhar 2, 3, 4 milhas para nós não termos conflitos com pessoas que não têm os mesmos valores que nós. Eu chego lá na terceira igreja, na Igreja Batista Ministério Sal e Luz, muitas vezes, o lugar em frente ao templo, que nós estacionamos os carros, está ocupado com o carro dos vizinhos. E eu preciso colocar lá longe o carro. Seria direito meu colocar o carro ali na frente? Primeiro que não é uma rua. Não está escrito lá que tem vaga reservada para mim. E segundo, é que eu não vou discutir com vizinhos por causa de vagas de estacionamento. Então, é a política da boa vizinhança. Nós temos que suportar isso. Nós somos diferentes. Nós temos Cristo como Senhor e Salvador. Nós precisamos caminhar a segunda milha. Nós não podemos fazer inimigos. A igreja não tem inimigo. Jesus Cristo diz, eu vou terminar porque já está passando do tempo muito, mas o assunto é tão interessante. Verso 43, capítulo 5 de Mateus. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso é o que foi dito. Mas eu lhes digo, Jesus está dizendo, eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. O que é ser perfeito nesse texto? O ser perfeito aqui é você tolerar, ser tolerante. Tolera. Pela amizade, pelo bem-estar. Tolera. Seja educado, fale com educação, não discuta, ainda que seus direitos estejam sendo feridos. Para isso nós fomos chamados, igrejas. É a relação direitos e deveres. Eu sei que é meu direito, mas nem sempre eu poderei reclamar o meu direito, porque aquele que está usurpando o meu direito não tem os mesmos valores cristãos que eu tenho. Talvez você não concorde com isso, mas é o que Jesus diz aqui no capítulo 6 de Mateus. Igreja, que Deus nos abençoe.
que realmente nós estejamos num caminho de profundas mudanças dentro da nossa sociedade, da comunidade onde nós estamos. E que em breve, muitas e muitas outras avaliações possamos ter. Porque nós transformamos aquele ambiente num ambiente onde nós adoramos ao Senhor e nós mostramos as nossas boas obras através de um consultório odontológico, através de um atendimento de psicologia, fisioterapia, enfim, tantas outras coisas que Deus tem nos dado oportunidade para fazer. Que Deus abençoe a Igreja Batista Ministério Céu e Luz. Que Deus te abençoe. Você que faz parte dessa igreja. Parabéns para você, parabéns para nós. Que Deus nos abençoe. Amém?